Hoje, na nossa aula do curso Panorama Bíblico, nós vamos estar falando sobre os livros não canônicos, também chamados de livros apócrifos. Mas antes, nós vamos ver qual é o testemunho que Jesus deu acerca do cânon do Velho Testamento, para a gente fazer esse encerramento acerca do cânon do Antigo Testamento. Ok? Bom, você que é nosso aluno, você que está entrando hoje pela primeira vez no canal, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se você gostar do vídeo, não deixe de dar o seu like, tá? Ele é muito importante para nós, você mostrar que você realmente gostou do nosso vídeo. Nós temos tido um aumento nas visualizações, mas eu não tenho visto ali tantos likes, né? Então, se você gostou, por favor, manifeste-se, né? Você também pode se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais, certo? Vamos espalhar a palavra de Deus, amém, queridos? Há muitas pessoas que compartilham, né? Às vezes até vídeos assim, sem conteúdo nenhum, apenas porque gostaram, acharam engraçado e tudo mais, né? Então vamos compartilhar a palavra de Deus, vamos ser semeadores da palavra. E você pode fazer isso gratuitamente, basta você clicar no compartilhar e jogar no seu WhatsApp, no seu Facebook, e aí vai, né? A gente vai espalhando a palavra de Deus, ok? Conto com vocês. Bom, em Lucas capítulo 24, versículo 44, a palavra de Deus diz assim: e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Também no capítulo 11, versículo 51 de Lucas, 11:51, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Bom, qual foi o testemunho de Jesus a respeito do cânon do Velho Testamento? Jesus reconhece a legitimidade dos escritos do Antigo Testamento, pois ele afirma em Lucas 24, 44, tudo que foi escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas deverá se cumprir. Parte do que foi dito se cumpriu nele, através dele, ok? Depois, no capítulo 11 que nós lemos, ele mostra aqui também vamos dizer assim, uma extensão dos livros, né? Porque ele fala, desde Abel, que é o primeiro livro, né? Abel está onde? Gênesis. Até Zacarias, que é o último livro de crônicas. Lembrando que Jesus está enfatizando o cânon do Antigo Testamento judeu, né? Naquela época ele não tinha ainda o cânon como é o nosso. Então, no cânon judeu, o último livro seria Zacarias, que é o último livro de crônicas. A história, então, vai de Gênesis até 2 Crônicas. Os profetas e livros poéticos são parte dos livros históricos. Mas o mais importante aqui é que Jesus ele dá legitimidade aos escritos do Antigo Testamento. Não é verdade? Então isso é muito interessante, né? Isso vem mostrar que o próprio Senhor Jesus reconhece como sendo legítimo o cânon conforme ele foi formado, organizado pelos judeus. Pois bem, agora nós vamos falar daqueles livros que não são considerados inspirados. São os livros não canônicos, os chamados apócrifos. Os livros apócrifos da Bíblia foram desconsiderados de inspiração divina pelos 70 sábios judeus que foram convocados por Ptolomeu Filadelfo. Ptolomeu Filadelfo era rei do Egito e ele convocou esses 70 anciãos judeus estudiosos para examinarem os oráculos de Deus. É interessante que essa expressão, oráculo de Deus,
é citado por Paulo em Romanos 3, 1 e 2. Né? E em Filadélfia ele não conhecia os oráculos de Deus. Então surgiu, a partir daí, a versão chamada Septuaginta, que é derivada dos 70 judeus. Né? Por isso que ela chama Septuaginta, também chamada de a versão dos 70. O vocábulo apócrifo significa não autêntico, não inspirado. Portanto, os livros apócrifos, eles não foram considerados por esses 70 anciãos como sendo inspirados. Ok? Quais são eles? Os principais do Velho Testamento são 1º e 2º Esdras, Tobias, Judite, adições ao livro de Esther, foram feitas algumas adições, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, o Cântico dos Três Hebreus, a Oração de Manassés, 1º e 2º Macabeus. Alguns estão inclusos na Bíblia Católica Romana. Okay? Se você adquirir uma Bíblia editada por uma editora católica, você vai encontrar esses livros nele. Também, se você tiver uma edição da Bíblia de Jerusalém, também nela tem os livros apócrifos. Okay? Vamos falar rapidamente sobre cada um deles e tentar mostrar para você o porquê que esses livros não foram considerados inspirados. Primeiro, o livro de Tobias. Além de não haver o texto original em hebraico, as versões gregas e latinas discordam entre si, conforme se constata na versão católica Beneditinos, da editora Ave Maria, de 1968. Se você for lá na página 29, vai haver uma nota de rodapé mostrando que o texto original em hebraico ele não concorda com as versões gregas e latinas. Então há um questionamento acerca da veracidade do livro, né? O fato do livro não ser ou não um livro espúrio. Então, por isso, ele não foi considerado apto para fazer parte do cânon da Bíblia hebraica. O livro de Judite, o autor ele demonstra que está escrevendo por inspiração própria. Na página 30, você vai poder verificar isso. O próprio autor testemunha que ele não está recebendo inspiração divina para escrever o livro. No livro de Sabedoria, de Salomão, esse livro traz a doutrina da imortalidade da alma, que é contradita em 1 Timóteo 6,16, onde se lê: o único que possui a imortalidade. Isso conflitua com o último parágrafo sobre a sabedoria. A gente percebe que no Antigo Testamento, especialmente no livro de Provérbios, a sabedoria está associada a Deus. Né? É uma forma de Deus se apresentar, através da sabedoria. Então, quando o livro de Sabedoria de Salomão apresenta a sabedoria, né, como tendo uma alma mortal, ela entra em conflito direto com aquilo que Paulo fala a Timóteo no capítulo 6,16, porque Jesus é o único que possui a imortalidade. Né? Nós possuímos porque ele nos concedeu isso. Vem através dele. Não temos imortalidade em nós mesmos. Nossa alma não é imortal. Ela depende da vida de Cristo, né? Para podermos viver eternamente com Deus. Uma coisa é vida, outra coisa é existência. Né? A alma tem uma existência eterna, o espírito tem existência eterna, mas vida só Jesus que dá. A imortalidade, na verdade, significa uma eternidade com Deus, e isso só vem através de Jesus. Eclesiástico, a versão vulgata latina, difere da grega, e só foi incorporada mais tarde pelos católicos. Tá? Isso também pode ser visto na mesma versão beneditina, na página 38. Okay? Estamos citando a fonte para você ir lá na fonte e verificar a informação. Baruque. Apesar de ser um escrito de muita exortação ao arrependimento e ao pecador penitenciar-se, os historiadores não reconhecem o autor como o mesmo personagem que serviu de secretário de Jeremias, lá em Jeremias 36, 26 e 32.
Por quê? Pela seguinte razão. O examinador, que tem profundo conhecimento cronológico da história do povo de Deus, sabe que, dado as circunstâncias dos escritos em hebraico, há um conflito, né, do que está em Baruque 1, de 1 a 15, 3:8, com 3:9 a 4:4 e 4:5 a 5:9, escrito em grego, que é discrepante, né? Então, não dá uma concordância, né, nos escritos, né? Então há uma discordância aí. Os dois livros de Macabeu são os que trazem maior discordância de uma doutrina fundamental. Qual é ela? O culto aos mortos, apresentado em 2 Macabeus 12, 38 a 45, que o cânon sagrado afirma ser errado. Veja e compare. Os filhos estão em honra, sem que ele, bota parênteses, o pai morto, o saiba. Ou ficam minguados sem que ele, o morto, o perceba. Jó 14, 14 e 21, né? Numa outra passagem lemos, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio, ou seja, ao sepulcro. Salmo 115, 17, na versão protestante, e na versão católica, o Salmo 113b. Mas os mortos não sabem coisa alguma, a sua memória jaz no esquecimento, na sepultura, para onde tu vais, não há obra. Eclesiastes 9, 5, 6 e 10. No livro de Esther, né, antes de passar para Esther, esses textos de Jó 14, Salmo 115, Eclesiastes 9, eles entram em conflito direto com o que está em 2 Macabeus 12, 38 e 45. Por isso que os sábios judeus não admitiram que eles fossem colocados no cânon hebraico. Okay? Esther. São suplementos escritos no grego assaz e tardio, sendo que na primeira parte não ocorre nenhuma vez o nome de Deus. Essas porções foram acrescentadas por São Jerônimo, no século IV, e totalmente desconhecidas dos hebreus. Certo? Você pode consultar a versão Beneditinos, editora Ave Maria, de 1968, na página 30. Carta de Jeremias. Essa carta exorta os judeus exilados para evitarem a idolatria de Babilônia. Mas ela foi escrita 100 anos antes de Cristo. Presta atenção. 100 anos antes de Cristo. Nota-se aqui uma desconformidade cronológica de mais de 400 anos de diferença. Então, é complicado isso aí, porque mesmo naquela época, os homens não alcançavam uma idade tão grande, certo? Para que Jeremias tivesse vivido até 100 anos antes de Cristo. As 3 porções do livro de Daniel, o Cântico dos 3 Mancebos, a história de Susana, Bel e o dragão, estão inseridas em grego, língua que não era falada na Babilônia na época do cativeiro hebraico. Isso coloca em dúvida se realmente era da autoria de Daniel ou de alguns dos judeus que estavam exilados na Babilônia. São Jerônimo decidiu incluir na Bíblia Católica porque considerou de grande edificação moral, o que é outra coisa, né, irmãos? Se considerar um livro de valor moral, tem muitos livros, livros seculares, que têm o mesmo efeito. Então a questão não é essa. Nós já vimos que a canonização do livro passava pelo teste da inspiração, ou seja, Deus tinha que realmente estar falando através daquele livro, e não foi uma avaliação fácil de ser feita, né? Então, você também pode ver os comentários na versão Beneditinos, da editora Ave Maria, na página 42. Nenhum dos profetas verdadeiros, né? Nenhum daqueles profetas que são genuínos, e nem mesmo Jesus, e nem os apóstolos, fazem qualquer referência a estes livros e porções apócrifos. Não existe. Você pode ler toda a Bíblia,
que você não vai encontrar referência nenhuma a nenhum desses livros. Isso demonstra total ausência de inspiração divina e o desconhecimento dos mesmos por parte daqueles que poderiam dar credibilidade a eles. Então, nós temos bons motivos para não adotarmos os livros apócrifos nas versões protestantes. Lutero os rejeitou e, na tradição evangélica protestante, eles também são rejeitados. A divisão da Bíblia em capítulos foi feita no século XIII, por um homem chamado Stephen Langton, e a divisão dos capítulos em versículos foi feita no século XVI por Roberto Stephanus. Ok? Bom, com isso, nós encerramos a primeira parte do módulo 1, volume 1, do nosso curso Panorama Bíblico. Encerramos também a questão do cânon do Antigo Testamento. Na nossa próxima aula, já vamos começar a tratar do cânon do Novo Testamento. Vamos falar também de livro por livro do Novo Testamento, de uma forma panorâmica, como foi na nossa abordagem dos livros do Antigo Testamento. Ok? Eu quero encerrar essa aula abençoando você. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus o proteja e o prospere. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. E você, querido aluno, querida aluna deste curso, você que nos acompanha, você que eventualmente entra no nosso canal, eu quero que você seja uma pessoa abençoada. Eu declaro no poder do nome de Jesus que a sua vida está nas mãos de Deus. E Deus tem um plano perfeito para realizar através de você, através da sua vida. Que Deus o abençoe, fique na paz do Senhor e até nossa próxima aula, se Deus quiser.